Eu sou a Laura, tenho 32 anos, casada com Marcos há 8, e juntos temos uma filha de 5 anos chamada Helena. Sempre batalhei muito para conquistar cada coisa que tenho. Venho de uma família simples, e talvez por isso eu sempre tenha valorizado cada conquista, por menor que fosse. Marcos e eu passamos por muitas dificuldades no começo do casamento, mas depois de muito esforço conseguimos comprar nossa casa própria, algo que para mim significava não apenas um teto, mas segurança, liberdade e a certeza de que poderíamos construir uma vida tranquila para nossa filha. Só que havia uma sombra constante em nossa vida, minha sogra, Dona Vera. Desde o início do relacionamento, ela nunca me aceitou. Dizia que eu não era boa o bastante para o filho dela, que eu não tinha status, que não tinha estudo suficiente e que nunca teria o mesmo padrão que a família dela sempre exibiu. Para ela, eu era apenas uma mulher pobre que tinha dado sorte de encontrar alguém como Marcos. Essas palavras me feriam profundamente, mas com o tempo aprendi a ignorar. No entanto, ignorar não significava que a situação deixava de doer, ainda mais quando Marcos preferia se calar para não desagradar a mãe. Além de Vera, havia também a Ana, minha cunhada, que sempre reforçava as críticas da mãe. Sempre muito próxima dela, parecia ter prazer em me diminuir e em jogar na minha cara as coisas que eu não tinha. Era como se ambas competissem para ver quem conseguia me ferir mais. Eu suportava, porque acreditava que minha família valia a pena, mas confesso que muitas vezes chorei escondida, rezando para que Marcos me defendesse com mais firmeza. Nos últimos tempos, as coisas pareciam estar melhorando. Marcos tinha conseguido uma promoção no trabalho, estávamos pagando as últimas parcelas da casa, e eu finalmente sentia que nossa vida estava se estabilizando. Eu fazia planos para reformar a cozinha, que sempre foi meu espaço preferido da casa, e Helena estava animada com a ideia de ter um quarto novo, cheio de cores e brinquedos. Parecia que, finalmente, depois de tantas lutas, a vida estava sorrindo para nós. Mas essa sensação de paz durou pouco. Um sábado, quando saí para levar Helena a uma festa de aniversário de uma coleguinha da escola, deixei a chave com Marcos, que estava em casa. No caminho de volta, senti meu celular vibrar com uma mensagem dele dizendo que precisava sair rapidamente e que voltaria mais tarde. Não achei estranho, afinal ele costumava ser chamado de última hora no trabalho. Só que ao chegar em casa e colocar a chave na fechadura, percebi algo estranho. A chave não girava. Tentei várias vezes, mas nada. O coração disparou. Foi então que ouvi uma voz atrás da porta. Uma voz que eu conhecia muito bem. Era Vera, minha sogra. Você não tem mais entrada aqui, Laura. Agora essa casa é minha e da Ana. Vamos morar aqui com Marcos. Ele concordou, disse ela com aquela frieza que sempre me deixava sem chão. Eu não sabia o que responder. Meu corpo inteiro tremeu e por alguns segundos achei que fosse desmaiar. Bati a porta desesperada, pedindo que ela abrisse, que aquilo só podia ser algum tipo de brincadeira de mau gosto. Helena começou a chorar, perguntando por que não podíamos entrar em nossa própria casa. Foi como levar uma facada no peito ver minha filha, tão pequena, sentir aquele desespero. Foi quando Vera riu e completou: você devia agradecer, menina. Pelo menos agora essa casa vai ser cuidada por gente de verdade, não por uma nordestina sem classe como você. As palavras dela me atravessaram como lâminas afiadas. Eu tentei manter a calma por causa da minha filha, mas por dentro tudo em mim gritava. Liguei para Marcos imediatamente, e quando ele atendeu, falei em prantos o que estava acontecendo. Para minha surpresa, ele disse apenas: Laura, calma, a gente conversa depois. Não faz escândalo na frente da minha mãe. Naquele momento, senti que meu mundo desabava. Como ele podia minimizar uma situação tão absurda? Enquanto eu falava ao telefone, Ana abriu uma das janelas do segundo andar e jogou para fora uma sacola com algumas roupas minhas. Pega aí, cunhadinha. Vai se acostumando, porque daqui pra frente quem manda nessa casa somos nós, gritou, debochando. Eu mal podia acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Eu, que batalhei tanto para conquistar aquela casa junto com Marcos, estava sendo expulsa dela pela própria família dele. Os vizinhos começaram a se aproximar, curiosos com a confusão. Eu me senti humilhada,
como se toda a minha dignidade tivesse sido arrancada em público. Um deles, seu João, veio até mim e perguntou se precisava chamar a polícia. Eu hesitei. Parte de mim queria resolver tudo sem expor ainda mais a situação, mas outra parte gritava para que eu buscasse ajuda. Enquanto isso, Helena chorava sem parar, agarrada às minhas pernas, pedindo para entrar em casa. Foi então que ouvi novamente a voz da minha sogra, firme e sem nenhum remorso. Pode chamar quem você quiser, Laura. Aqui a casa agora é minha. E se você não entendeu ainda, é melhor procurar outro lugar para viver com sua filha. Naquele instante, algo em mim quebrou. Não era apenas sobre a casa, era sobre respeito, sobre dignidade, sobre tudo que eu tinha suportado em silêncio por anos. E pela primeira vez, eu percebi que aquela guerra não era apenas entre sogra e nora. Era algo muito maior, e eu teria que lutar por mim e pela minha filha, mesmo que isso significasse enfrentar Marcos e descobrir até onde ia a lealdade dele. Naquela noite, depois do choque de encontrar minha sogra e minha cunhada dentro da minha própria casa, mal consegui dormir. O coração acelerava e minha mente rodava sem parar, tentando entender como elas tiveram coragem de fazer aquilo. Quando finalmente amanheceu, decidi que não poderia deixar a situação continuar daquele jeito. Mas o que mais me atormentava era a postura do meu marido, Daniel. Ele ficou calado, como se fosse normal ver a mãe e a irmã invadindo o espaço que era para ser nosso refúgio. Levantei cedo, ainda com os olhos inchados de tanto chorar. Fui para a cozinha tentar preparar um café, mas encontrei minha sogra já sentada à mesa, com uma xícara na mão, como se fosse a dona do lugar. Ela sorriu com aquele ar de superioridade que sempre carregava e disse em tom frio: "Viu como a casa fica melhor com mais movimento? Você devia agradecer." Engoli seco e tentei não responder. Poucos minutos depois, minha cunhada apareceu, bocejando, vestida com uma das minhas camisetas. Meu sangue ferveu. Senti uma raiva que me consumia por dentro, mas permaneci em silêncio, porque qualquer palavra naquele momento poderia explodir como uma bomba. Daniel apareceu logo em seguida, deu um beijo na testa da mãe e agiu como se tudo estivesse perfeitamente normal. Meu mundo parecia desmoronar. No trabalho, passei o dia desconcentrada. As palavras de clientes e colegas entravam e saíam sem que eu realmente processasse. Só conseguia pensar que eu tinha perdido o controle da minha própria vida. Quando voltei para casa, as duas estavam espalhadas pela sala, com as malas abertas, como se estivessem reorganizando tudo. Minha cunhada até mexia nas gavetas do móvel, como se tivesse autoridade para decidir o que ficava e o que saía. Foi então que criei coragem e disse firme: "Essa casa é minha. Vocês não têm o direito de invadir desse jeito." Minha sogra riu, cruzando os braços. "Sua? Não se esqueça de que quem ajudou a dar entrada nessa casa foi meu filho. Você só está aqui porque ele quis." Daniel entrou nesse instante e me lançou um olhar frio, como se estivesse me censurando. Eu me senti sozinha, esmagada pelo peso daquela aliança familiar contra mim. O silêncio dele doía mais que qualquer palavra. As semanas seguintes foram um pesadelo. Minha rotina virou um inferno. Se eu ia preparar o jantar, minha sogra criticava meu tempero. Se eu arrumava a casa, minha cunhada dizia que eu não sabia limpar direito. Era como se cada gesto meu fosse motivo de humilhação. E o pior, Daniel sempre encontrava uma forma de defender as duas. Eu comecei a me sentir uma intrusa na minha própria vida. Numa noite chuvosa, não aguentei mais. Chamei Daniel para conversar na sala, enquanto as duas cochichavam no quarto. Meu coração tremia, mas a voz saiu firme. Ou elas saem dessa casa, ou eu vou embora. Não dá mais para viver assim. Ele suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos, e respondeu sem olhar para mim: "Você sabe que não posso colocar minha mãe e minha irmã na rua. Elas não têm para onde ir." Foi como levar um soco no estômago. Eu, que sempre estive ao lado dele, de repente me tornei a última prioridade. Senti uma dor tão profunda que as lágrimas escorreram sem que eu conseguisse controlar. No dia seguinte, decidi procurar um advogado. Eu precisava entender meus direitos,
porque aquela casa tinha sido fruto do nosso esforço conjunto. Descobri que, legalmente, eu tinha tanto direito quanto ele, e que ninguém poderia simplesmente me expulsar. Esse pequeno alívio reacendeu uma fagulha de esperança em mim. Com esse conhecimento, voltei para casa mais decidida. Mas ao chegar, encontrei minhas roupas sendo retiradas do guarda-roupa pela minha cunhada. Ela sorria, debochada, enquanto jogava algumas peças numa mala. Corri até ela, tomada por indignação, e gritei: "O que você pensa que está fazendo?" Antes que ela pudesse responder, minha sogra surgiu na porta, séria, e disse: "Já que você não está feliz aqui, melhor facilitar as coisas para todo mundo. Arrume suas coisas e vá embora." Naquele instante, senti minhas pernas tremerem, mas algo dentro de mim mudou. Em vez de me calar, como tantas vezes fiz, respirei fundo e respondi: "Eu não vou sair da minha própria casa. E vocês ainda vão se arrepender por me subestimar." O silêncio foi cortado apenas pelo trovão que ecoou lá fora, como se o universo tivesse testemunhado minha decisão. Pela primeira vez, vi um leve vacilo no olhar da minha sogra. Mas o que viria em seguida seria ainda mais surpreendente, algo capaz de virar o jogo completamente a meu favor. Nos dias seguintes à minha decisão de não sair da casa, a tensão aumentou como uma corda prestes a se romper. Cada refeição era marcada por silêncios pesados ou provocações veladas. Eu tentava me manter firme, lembrando das palavras do advogado e da certeza de que eu não era intrusa ali. Mas dentro de mim, a angústia crescia, principalmente porque Daniel permanecia neutro, como se preferisse não enfrentar a própria mãe e a irmã. Essa covardia me feria mais do que todas as ofensas que já tinha ouvido delas. Uma noite, após mais um embate silencioso, decidi agir de forma definitiva. Liguei para meu pai, que sempre foi meu maior apoio, e contei tudo o que estava acontecendo. Ele ouviu em silêncio, mas sua voz saiu firme: "Minha filha, você não está sozinha. Se precisar, eu mesmo vou aí. Ninguém vai te expulsar do que é seu." Naquela noite dormi melhor, sentindo que não estava mais lutando apenas com minhas forças. No entanto, mal sabia eu que a situação iria chegar ao limite no fim de semana seguinte, quando organizamos um pequeno jantar em casa. Minha sogra insistiu em convidar alguns parentes, e Daniel, como sempre, não contrariou. A casa encheu-se de gente, risadas falsas e olhares de julgamento. Eu me sentia uma estranha na minha própria sala. Enquanto servia os pratos, ouvi minha sogra comentar alto, de propósito: "Essa comida aqui só está boa porque minha filha ajudou. Se dependesse dela, ninguém aguentava comer." Os convidados riram, e senti meu rosto queimar. Antes que eu pudesse responder, minha cunhada completou, rindo: "E olha que a casa também só está limpa porque a gente colocou ordem. Se não, seria um caos." Engoli em seco, mas dentro de mim algo estava prestes a explodir. Olhei para Daniel, esperando que ele se manifestasse, mas ele apenas desviou o olhar. Foi nesse momento que meu pai entrou pela porta, de surpresa, trazendo consigo alguns documentos que tinha conseguido com um amigo advogado. Todos se calaram quando ele surgiu no ambiente. Meu pai colocou a pasta sobre a mesa e disse em voz alta, para todos ouvirem: "Essa casa está no nome da minha filha também. E, se alguém aqui pensa que pode expulsá-la ou humilhá-la, está muito enganado." Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Minha sogra regalou os olhos, minha cunhada parou com um sorriso debochado, e Daniel ficou sem reação. Os parentes murmuravam entre si, surpresos com a revelação. Eu, que não sabia do que se tratava, olhei para meu pai com lágrimas nos olhos. Ele continuou: "Eu ajudei na entrada dessa casa. E fiz questão de garantir que o nome dela estivesse nos documentos. Então, Dona Helena, a senhora não manda em nada aqui." As palavras ecoaram como um trovão. Pela primeira vez, vi minha sogra perder o chão. Ela tentava reagir, mas sua voz saiu trêmula: "Isso não pode ser. Daniel nunca me contou nada disso." Meu pai respondeu com firmeza: "Talvez porque você nunca deu espaço para ele contar. Mas agora acabou.
Senti uma onda de força e alívio percorrer meu corpo. Pela primeira vez, não estava mais sozinha naquela luta. Levantei-me e encarei as duas, dizendo em voz alta. Eu fiquei calada por muito tempo, engoli cada humilhação, cada invasão. Mas daqui em diante, ninguém mais vai me tratar como intrusa. Essa casa é minha, tanto quanto é dele, e vocês vão ter que aceitar. Alguns parentes se levantaram em defesa de mim, dizendo que realmente era injusto o que estavam fazendo. Minha sogra tentou ainda disfarçar, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas ninguém acreditou. A máscara dela tinha caído. Naquela noite, depois que todos foram embora, Daniel finalmente me procurou no quarto. Seu rosto estava cansado, os olhos marejados. Ele sentou-se na beira da cama e disse em voz baixa: "Me perdoa, eu devia ter te defendido desde o começo. Eu fiquei preso entre elas e você, e acabei te deixando sozinha." Eu respirei fundo, as lágrimas escorrendo, mas respondi firme. Eu não precisava que você escolhesse entre mim e elas. Só precisava que você me respeitasse. O silêncio dele foi a resposta que eu temia. Naquele instante, percebi que talvez nosso casamento não resistisse a tanto abandono emocional. Mas, ao mesmo tempo, senti dentro de mim uma nova força. Eu não dependia mais da aprovação de ninguém para me sentir no meu lugar. No dia seguinte, minha sogra e minha cunhada começaram a arrumar suas coisas. Elas não aguentaram a pressão, nem a vergonha diante dos outros familiares. Saíram da casa sem olhar para trás, carregando malas e ressentimentos. Eu as observei pela janela, sentindo um misto de alívio e incredulidade. Quando fechei a porta atrás delas, pela primeira vez em meses respirei em paz dentro da minha própria casa. Sabia que ainda teria muito a resolver com Daniel, mas naquele momento, o mais importante era a certeza de que eu tinha recuperado meu espaço, minha dignidade e minha voz. E no fundo do coração, eu sabia, nunca mais permitirá que alguém me fizesse sentir pequena dentro daquilo que eu construí com tanto esforço. Mas ainda restava dúvida. Será que Daniel seria capaz de reconstruir a confiança que quebrou, ou aquele jantar teria sido o início do fim para nós dois? A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!